Welcome home. Welcome home, home teachers. Are you doing okay I today? am doing just fine. How about you? I'm just fine. Are you awesome? Not today. Awesome is such a strong word, right? Awesome is too much for today, you know. I don't feel like awesome. But you are. Oh, thank you. E hoje o papo é para você que quer falar sobre aprendizado de inglês das idades de 12, 13, 14, 15 anos. A idade de pré-adolescentes, adolescentes. E aí, gente? Você tem um adolescente em casa? Você é um adolescente? Seu filho é uma criança e vai ser um dia adolescente? Escuta, porque a gente vai falar de dois cenários. A gente vai apresentar para vocês hoje dois cenários que a gente tem muito comuns na home, dentro dessa faixa etária de adolescência e pré-adolescência. Exato. O primeiro cenário são os adolescentes que hoje estão com 11, 12, 13 anos Daí pra frente. e começaram a sua trajetória com aulas de inglês desde os 5, 6, 4, 7. Aí. Então, eles estão, por exemplo, há 2, 3, 4 anos fazendo aula de inglês, uma vez por semana, de 2 horas, de uma maneira bem tranquila, com bastante oportunidade de aprendizado, Isso mesmo. porém dentro de uma limitação de raciocínio. Lembrando que dentro da Common European Framework, que é o quadro comum de referência das línguas, né? O quadro europeu, as crianças de 3 até 12 anos de idade, eles não trocam de nível, né? Você vai aí do A1 até o A2. E é mais ou menos o nível iniciante ao início do básico. Então muitas pessoas ficam assim, chocadas, tipo, nossa, mas meu filho fala e faz aula de inglês há 4 anos. E ele não se ainda é básico. Isso não é tão E aí simples. o que acontece? Esse nível básico das crianças A1 a 2 desenvolvidos nessa, 4 anos, a partir dos 4 anos até os 12 anos, a criança que ela é um básico, mas ela faz esse tanto de aula, ela é uma criança que ela fala inglês. Se comunica. Ela fala inglês, gente. Então, se você falou pro seu filho, papai, você não quer... As chances são altíssimas de você ter que cumprir essa promessa, pai. Porque o seu filho vai pra Disney, ele vai pedir as coisas. Disney, né? Pedir as coisas. Ele vai resolver pequenos probleminhas. Mas aí a gente tem que também ter um pouco de cuidado, né? Como é que os pais podem ver, então, essa resposta dos alunos, né? Agora que eles são adolescentes, para ver se realmente esse investimento valeu a pena. Será que valeu a pena? Exatamente. Então, assim, gente, evitem fazer a seguinte pergunta. Tá tocando uma música no rádio, e aí você fala, você não faz inglês? Responde, o que é isso? Fala aí o que ele tá falando na música. Elaine, o que é Dreamcast? O que é Dreamcast? Fala placa em inglês. Fala mesa. Fala cadeira. Fala... Gente, esse estímulo que soa quase que como uma agressão. Gente, não, é assim, a hora que você falar isso pro seu filho, você pode ter certeza que vai... Sabe a tela preta, assim, do Windows, quando a gente era adolescente, vai acontecer aquilo. O cérebro daqui não processa. A partir do momento que você perguntou desse jeito, seu filho não sabe mais inglês. Acabou. Porque o estímulo que acontece dentro da sala de aula, desde que ele tinha 4 anos, 3, né, 5, 6, acontece completamente diferente. Ele é envolvido num ambiente em que ele vai estimular o desenvolvimento, vai conectar, vai jogar. E aí não é do nada que essas coisas acontecem, certo? Exatamente. Porém, a gente precisa entender que eles vão se comunicar de uma maneira muito direta, objetiva e de maneira simples, que é o que é esperado dentro do nível básico. Mas, e isso é muito, muito, muito maluco, até pra mim, até pra Elaine, que dá aula, né? Que é o fato de crianças tão jovens falarem inglês. Tipo assim, eles falam inglês. Eles são comunicativos dentro da língua. Diferente, e aí que vem o segundo cenário que a gente vai apresentar pra vocês, de adolescentes ou crianças, né, um pouco mais velhas, que começam a fazer aula nesta faixa etária. Então, quando você coloca o seu filho com 12, 13, 14 anos no inglês, e a gente vê uma criança que faz aula desde os 4, 5 anos e tem 12 anos, junto com uma criança que tem 12 anos, começou agora,
É muito. Meus amigos, a diferença. Principalmente a parte de raciocínio. A maneira com que uma criança, um adolescente que nunca fez inglês, tá hoje com 12 anos e tá começando a fazer inglês, a maneira com que ele entra dentro da sala de aula, inseguro, com medo, meu Deus, sem conseguir entender muita coisa, sem conseguir produzir e tendo que ouvir outras pessoas falando inglês, isso tudo é muito assustador. E a gente evita, por exemplo, em turmas que já estão conosco desde os 5, 6 anos, nós evitamos que essas crianças estejam em contato, esses adolescentes, com pessoas que nunca fizeram inglês. Por quê? Justamente para que todo mundo tenha o seu momento de início, de medo. É interessante que eles sintam medo, que eles sintam essa pressão. É algo completamente novo, que eles nunca fizeram na vida. É completamente diferente do inglês da escola. E eles chegam assim, eu não sei o que vai acontecer lá. Então é interessante que a gente tenha esse cuidado em separá-los. E são 2 cenários extremamente fortes. E são 2 cenários muito, muito, muito comuns, certo? De encontrar crianças que estudaram inglês desde a infância e estão na adolescência e pré-adolescência, falando inglês com algumas limitações, obviamente, mas falando a língua. E crianças que têm a mesma idade e não conseguem entender estímulos rápidos e curtos do professor. Então, isso é uma responsabilidade muito grande que a Home tem, que é fazer uma curadoria. A gente chama isso, né? Porque eu preciso conversar com esse aluno, ver onde ele tá. É uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade da escola. Prestem atenção quando vocês forem escolher uma escola para o filho de vocês, de colocar o adolescente ou a criança dentro de uma turma condizente, porque não é só a idade e não é só o horário que importa, é a turma que ele está. E lá na Home a gente leva isso muito, muito, muito a sério. E aí agora eu vou deixar isso para vocês, gente. Você que é pai de uma criança, de um bebê, certo? O que você quer para o seu filho? E a grande pergunta que nós sempre recebemos, que é: qual a melhor idade para colocar o meu filho no inglês? Pois é, tá aí. Ou esta. Não tem como a gente pensa. Disso. Ele vai aprender com 12 anos. Com certeza. Ele vai aprender, mas assim, vai ser muito menos dolorido, menos impactante, mais proveitoso se você colocar ele mais cedo. Lembrando também que uma das grandes premissas para vocês tomarem essa decisão, se colocam ou não meu filho no inglês, ele quer fazer aula de inglês? Porque a criança que ela não sente nenhuma vontade, ela não vai se sentir bem, ela não vai estar aberta a aprender e ela não vai estar aproveitando os momentos que ela tem. Respeite os seus filhos. O momento que o seu filho também vai sinalizar para você que ele está com vontade de fazer, o momento que ele também está cansado. Isso, né? É muito comum, as crianças começam com 4, 5 anos, que vão até 10, 11, 12 anos, que eles falam: eu não aguento mais, eu estou cansado. Posso parar, mãe? Pode, deem o tempo, respeitem esse tempo. Eles voltam. Tá perdendo. Eles voltam. Certo? E qualquer dúvida, vocês venham conversar com a gente pra a gente conseguir alinhar as expectativas, o que realmente acontece e vários outros detalhes que são muito importantes. Exatamente. Respeite seu filho adolescente, saiba, ouça seu filho adolescente, pense enquanto ele é uma criança que um dia ele será adolescente e se você puder amenizar as suas dores e as dores dele, isso seria muito bacana. Inglês desde pequenininho. E todas as dúvidas, gente, conversem com a escola responsável. Não deixem de se comunicar e comunicar as coisas importantes para vocês. Fechou? Kisses. Bye, bye.